A quarta dimensão de Paul Yong-Cho, uma teologia que promete mover o céu. No coração da Coreia do Sul do pós-guerra, em meio à pobreza e à desolação, ergueu-se um fenômeno do cristianismo moderno, a Igreja do Evangelho Pleno de Yoido, liderada pelo pastor Paul David Yong-Cho. Por décadas, foi a maior congregação cristã do mundo, com centenas de milhares de membros. O motor teológico por trás desse crescimento explosivo e da fé vibrante de seus seguidores foi encapsulado em um livro pequeno, mas imensamente influente, A Quarta Dimensão. Esta obra não é apenas um livro, é um manual sobre uma teologia específica que propõe ensinar os cristãos a operarem no reino espiritual para impactar o mundo material. A seguir, faremos uma análise detalhada da história, dos princípios e do impacto da teologia da quarta dimensão. E se você está gostando do nosso canal, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Fé em meio às cinzas. Para entender a quarta dimensão, é crucial entender o contexto em que nasceu. Paul Yong-Cho iniciou seu ministério em 1958, em uma Seul que ainda se recuperava das ruínas da Guerra da Coreia. A pobreza era endêmica, e o sentimento de desesperança, palpável. Cho mesmo havia enfrentado uma batalha mortal contra a tuberculose em sua juventude, uma experiência que, segundo ele, o levou a uma fé desesperada e expectante em um Deus que cura e provê milagres tangíveis. Observando a luta de seu povo, Cho desenvolveu uma teologia que não se contentava com uma esperança futura no céu, mas buscava o poder de Deus para transformar as circunstâncias presentes: pobreza, doença e desespero. O livro, A Quarta Dimensão, foi a codificação dos princípios que ele ensinava em sua igreja e que, em sua visão, eram a chave para o crescimento explosivo da congregação e para as inúmeras histórias de milagres que a acompanhavam. A obra tornou-se um manual de fé prática para uma geração que precisava desesperadamente ver a esperança se materializar, desvendando a teologia da quarta dimensão. A premissa central de Yong-Cho é que vivemos em um mundo tridimensional, o reino físico e material, mas somos influenciados e governados por um reino invisível, o qual ele chama de a quarta dimensão, o reino do espírito. Segundo Cho, Deus opera nesta quarta dimensão, e como seres espirituais criados à sua imagem, os cristãos também podem e devem aprender a operar neste reino para alterar sua realidade tridimensional. Ele propõe um método claro, quase como uma fórmula, para que os crentes possam ativar a quarta dimensão. O processo envolve 4 passos fundamentais. 1. O pensamento e a mente criativa. O ponto de partida é a mente. Cho argumenta que, assim como o Espírito Santo pairava sobre o vazio e a escuridão antes da criação, o crente deve primeiro ter um pensamento claro e definido sobre o que deseja. A mente é o molde, onde a realidade espiritual começa a tomar forma. Um pensamento vago ou negativo não pode produzir um resultado positivo. 2. A visão clara e o sonho. A incubação. Este é talvez o passo mais famoso de sua teologia. Não basta pensar, é preciso visualizar. O crente deve criar uma imagem mental vívida e detalhada do seu desejo já realizado. Ele usa a metáfora de incubar um sonho, assim como uma galinha choca um ovo. É preciso aquecer a visão com paixão e focar nela continuamente até que se torne uma realidade no mundo espiritual. Cho frequentemente usa a história de Abraão, a quem Deus mandou olhar para as estrelas, Gênesis 15:5, como um exemplo de Deus ensinando seu servo a visualizar a promessa. 3. A fé e a confissão verbal. Uma vez que a visão está clara e incubada, o crente deve ter fé, uma convicção inabalável de que o que foi visualizado já foi concedido por Deus. Essa fé, segundo Cho, é então liberada e ativada no mundo através da confissão verbal. Falar sobre a promessa como se já fosse uma realidade é o ato que transporta a visão da quarta dimensão para a terceira. 4. A ação e a materialização. O passo final é agir de acordo com a fé e a confissão, o que leva à manifestação física do que foi concebido no reino do Espírito. A teologia da quarta dimensão teve um impacto global, especialmente dentro dos círculos pentecostais e carismáticos. No entanto, ela também é alvo de intenso debate e críticas. Pontos de força e influência. Empoderamento da fé.
A teologia de Cho incentiva uma fé ativa e expectante, ensinando os crentes a não serem vítimas passivas das circunstâncias, mas agentes de mudança através da oração e da visão. Esperança tangível. Em contextos de grande dificuldade como a Coreia do pós-guerra ou em comunidades carentes ao redor do mundo, sua mensagem oferece uma esperança concreta de que Deus se importa e pode intervir em problemas práticos como saúde e finanças. Crescimento da Igreja. Não há dúvida de que seus métodos, focados em resultados e na participação ativa dos membros, foram um fator-chave no crescimento fenomenal de sua igreja e de muitas outras que adotaram seu modelo. Pontos de controvérsia e crítica teológica. Proximidade com o Evangelho da Prosperidade. A ênfase em resultados materiais, saúde, sucesso, finanças, faz com que a teologia da quarta dimensão seja frequentemente classificada como uma forma do Evangelho da Prosperidade. Foco antropocêntrico. Críticos argumentam que o método de Cho pode deslocar o foco da soberania de Deus para o poder e a técnica do crente. A fé pode se tornar uma força ou uma ferramenta que o ser humano usa para obrigar Deus a agir, em vez de uma confiança submissa na sua vontade soberana. Interpretação bíblica. Exegese. Muitos teólogos afirmam que Cho pratica a exegese, ou seja, ele insere sua teoria da quarta dimensão nos textos bíblicos, em vez de extrair a teoria dos textos, exegese. O exemplo de Abraão é frequentemente citado. Ele olhou para as estrelas como um ato de receber uma promessa já feita por Deus, não como uma técnica de visualização para criar a promessa. O problema do sofrimento. A teologia da quarta dimensão oferece poucas respostas para o sofrimento dos justos, ou para orações que não são respondidas da maneira desejada. Se a fórmula não funciona, a culpa recai sobre o crente, que supostamente não teve pensamento, visão ou fé suficientes, o que pode gerar uma profunda crise espiritual. A quarta dimensão, de Paul Yonggi-Cho, permanece como um dos documentos mais influentes e controversos do cristianismo carismático do século XX. Sua teologia é um reflexo de seu contexto, uma resposta de fé pragmática e cheia de esperança às duras realidades da vida. Para milhões de pessoas, seus ensinamentos foram uma fonte de inspiração que os levou a uma fé mais dinâmica e a transformações de vida notáveis. Ao mesmo tempo, levanta questões teológicas cruciais sobre a natureza da fé, a soberania de Deus e a interpretação das Escrituras, que continuam a ser debatidas. Analisar a quarta dimensão é entender uma poderosa força que moldou uma fatia significativa do cristianismo global, com um legado tão complexo quanto o seu alcance.